A nossa convidada especial é a doutora Roberta. Ela é psicóloga e especialista também em saúde da mulher. E hoje ela está aqui, aceitou o nosso convite para falar um pouquinho para vocês sobre a importância, né, de saber o que esperar na gestação, né, Roberta? Sim, esse momento tão mágico, né? Tão falado, tão comentado, tão esperado, né? Para tantas mulheres. E será que é dessa forma que todo mundo fala mesmo, né? A gestação é sempre um assunto que gera muita curiosidade, né? É uma coisa que eu acho que não fica ultrapassada, né? Existem grávidas desde o início da humanidade, né? Mas é uma coisa assim que não passa, né? A curiosidade. Eu acho que está sempre ligada a um certo mistério, né? É uma coisa assim, há até um misticismo, né? Da gente pensar. É uma coisa muito bonita mesmo, né? A gente pensar a mulher criando uma vida. Hoje em dia a ciência já avançou demais, a gente tem muito mais conhecimento, né? Antigamente as pessoas pensavam que era algo, a ciência mesmo, né? Tinha uma noção de que era algo que o bebê ali dentro não tinha nenhum contato, né? Que tudo que acontecia ali dentro ficava muito separado. Hoje a gente sabe que o bebê consegue sentir até gosto, que ele ouve, que ele reconhece vozes. Então, a gente avançou muito no conhecimento da gestação. A gente tem muito mais conhecimento hoje. Mas ainda assim é um assunto que mexe muito com as pessoas, né? Porque o tempo todo a gente está cercado disso. A gente veio de uma gestação, todo mundo já passou por isso, de alguma forma, né? Então, a gente já passou. E, de alguma forma, a gente está sempre envolvido com isso. Então, o tempo todo a gente está cercado de grávidas, né? Tem alguém na família, um amigo, a gente está envolvido com isso, a gente tem um desejo ou não tem um desejo. Então, é um assunto que, de uma forma ou de outra, passa pela gente. Acho que não tem como não passar por isso de alguma forma. Por isso que eu acho que sempre toca na gente de alguma forma, sendo mulher ou sendo homem. De alguma forma, a gente passa por isso. Então, olha só, a gente abriu uma enquetezinha, né? Aí a gente perguntou, né, o que elas não esperavam durante a gestação, o que elas acabaram vivenciando na gestação e passaram por algo que elas não imaginavam que passariam. Então, por exemplo, a gente perguntou na enquete o que elas não esperavam na gestação, o que elas não esperavam. E aí uma delas respondeu assim: eu não esperava que as pessoas elas me tratavam como doente. Realmente, acho que na gravidez as pessoas acabam tendo um cuidado maior com a gestante. E que bom, né, que tem isso. Eu penso duas coisas dessa pergunta, sabe, Pri? Eu acho que assim, eu vou falar primeiro da questão das mudanças da gestação, que eu acho que é importante a gente falar, né? Que de fato acontecem muitas mudanças na gestação, que todo mundo sabe, né? Vamos primeiro pro óbvio, as mudanças físicas, né? Na gestação ocorrem muitas mudanças físicas no corpo da mulher, né? Tanto físicas quanto emocionais. Do ponto de vista psicológico, a gente fala que existem 3 momentos na vida da mulher que são muito propícios para ter uma quebra emocional, onde podem surgir questões emocionais graves, se a mulher já não estiver bem, vamos colocar. Que é a adolescência, né? No climatério, que é quando na menopausa, e no ciclo gravídico puerperal, que é desde a gestação, o parto e o puerpério, que é o que a gente chama de ciclo gravídico puerperal, né? Justamente por ser um momento de muita mudança, de muita transformação e que exige muita adaptação, né? E as pessoas, justamente por essas mudanças, principalmente pelas físicas, que é o que todo mundo vê, né? Da mulher engordar, da barriga crescer, da mulher não conseguir, por exemplo, abaixar com tanta facilidade, dela ter uma dificuldade maior para subir uma escada, dessas mudanças físicas que são aparentes, as pessoas às vezes acabam tomando um cuidado maior com ela. A gente ouve bastante essa frase, né? Assim, gravidez não é doença. Não, não é doença, salvo as gravidezes de alto risco, que precisam mesmo de um cuidado maior, né? Tem gestação de alto risco, que a mulher precisa ficar deitada a gestação inteira, por exemplo. E aí, sim, né, são casos específicos. Uma gestação normal, ela não é uma grávida, não é uma pessoa doente, né? Então, ela não precisa ser tratada como uma doente. Ela vai conseguir, sim, fazer as atividades dela
normais, né? Algumas coisas ela não vai poder fazer, né? Por exemplo, algumas atividades físicas passam a ser restritas, mas outras continuam sendo indicadas e até permitidas e até indicadas, né? Ela precisa manter a atividade física e tudo mais, né? Mas a gravidez, ela mexe com muita coisa mesmo, né? Por exemplo, a capacidade de atenção, de memória da mulher, ela chega a perder 30%. Por quê? Principalmente no final da gestação. Porque a mulher, ela passa a se voltar totalmente para aquela função de gestar o filho, né? E emocionalmente falando, a gente fala que ela passa por uma regressão inconsciente. Ela se volta totalmente para aquela criança, ainda na gravidez, antes da criança nascer. A partir do 8º mês, né? Acontece o que a gente chama de preocupação materno-primária. Ela vai regredir para lembrar, tudo inconsciente, para lembrar de quando ela era criança, de uma maneira para ela conseguir se identificar com aquele bebezinho que vai nascer, né? Então, não é doença, não é, mas de fato estão acontecendo coisas importantes ali, que a grávida, ela vai diminuir algumas capacidades dela, sim, né? E até muitas grávidas falam, eu tô lembrando agora, da questão da memória, né? Que elas perdem a memória, né? Por conta disso, né? Porque a atenção delas já tá em outra coisa também. Mas essa questão me faz pensar em numa segunda coisa, que é a personalidade de cada uma. Às vezes, quando a gente fala de gestante, Pri, a gente coloca como se gestante fosse uma coisa só, né? Como se a mulher ficasse grávida e pronto, virou grávida, virou gestante. Como se gestante fosse uma coisa só. E a gestante, ela não deixa de ser a mulher que ela era antes de engravidar. E tem mulheres que talvez não gostem tanto desses mimos da gestação, né? Talvez essa mulher que comentou isso, ela fosse uma mulher mais independente. E o que a gravidez traz? Mais ativa. Uma mulher mais ativa. O que a gravidez vai trazer? Vai trazer algumas limitações físicas, né? E talvez, principalmente no final, e talvez essa mulher sentiu um pouco isso. Talvez por isso que ela traz essa questão, né? De, tava todo mundo me tratando como doente. Porque para essa grávida, para essa gestante, foi algo que incomodou ela. Outras já podem lidar com isso de uma maneira melhor, mas para ela, sim, porque cada gestação é uma, e cada mulher vai sentir de um jeito. Porque cada gestação depende de várias coisas. Depende da personalidade daquela mulher, depende do momento de vida que aconteceu, depende se é uma gestação normal ou se vai ter alguma intercorrência, depende da relação dessa mulher com o parceiro, se ela tem um parceiro ou não, se é uma gestação independente, da rede de apoio dessa mulher. Então depende de tanta coisa que é delicado a gente falar, né? Mas só por uma resposta. Mas me fez pensar nisso também, né? Como cada um vai reagir aí de um jeito. E legal que você abordou essa parte das limitações da gestação, porque uma das respostas que elas colocaram assim, olha, eu não esperava que eu tivesse tanta dificuldade de lavar os meus pés. Durante a gravidez, né? A gente já teve uma paciente aqui que ela falou uma vez pra gente: gente, eu tô morrendo de vontade de lavar os meus dedos, só que eu não alcanço mais os meus dedos. Eu não consigo lavar mais o meu pé. Então, a gente lavou o pé dela. Então, a gente realizou o desejo dela, porque é isso que importa, né? A gente conseguir dar esse suporte, esse acolhimento, essa realização de uma necessidade dela naquele momento. Que é o que você falou, vai acontecer algumas limitações naturais ao processo de gestação. A mulher chega uma parte da gestação, que é ali em volta da 30ª semana,
que a flexão de tronco dela fica comprometida. Ela não vai Sim. conseguir fazer essa movimentação tão fácil, né? Dependendo do tamanho, do crescimento uterino, dependendo de várias coisas. Então, a gente precisa entender essa necessidade de cada uma e respeitando o limite delas, né? Então, Se e não vier imagina, porque né? ninguém fala, né? O que que a gente vê na gestação? O que que a gente vê, assim, em todos os lugares? Na mídia, nas fotos, no Instagram, dos famosos, em todo lugar. A gente vê, hoje em dia, a gente vê o ensaio de gestante, né? Que é aquela coisa linda da barriga, com a fita, com o companheiro junto, abraçando, feliz. É isso que a gente vê sobre a gestação, né? Hoje se fala mais das limitações, se fala mais. Eu acho que a gente tem conseguido um espaço para falar das dificuldades. Mas, por exemplo, eu nunca vi uma grávida falando que não conseguiu lavar o pé. É a primeira vez que eu ouço. Então, eu imagino que ela também nunca tinha ouvido. Foi uma vivência dela, né, que ela passou. Porque não se fala sobre isso. Não se fala, né, o que a gente vai expor. A parte bonita, a parte idealizada, porque é muito idealizada. A maternidade ainda é muito idealizada, a gestação ainda é muito idealizada. E o que vai aparecer é o bonito, né? São aqueles ensaios lindos. E não se fala sobre isso, então você não imagina. Você vai saber na hora que você está passando. E quantas pessoas não têm essa rede de apoio, né? Quantas pessoas não vai ter alguém para lavar o pé? Então, isso gera uma frustração, né? Eu acho que o problema, acho que o mais complicado da gestação, o mais complicado de toda essa questão do ciclo gravídico puerperal se encontra aí. É uma coisa muito idealizada, não se falam sobre as dificuldades, a gente vai alimentando essa idealização, a gente cria uma expectativa muito grande. Quando a gente cria uma expectativa e as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, a chance da gente se frustrar é muito maior, por conta da expectativa que a gente criou, né? E aí, quando a gente se frustra, a gente se sente, nesse caso, né? A gente não tem espaço para falar sobre isso. Porque se você fala que você não está feliz com a sua gestação, é horrível. Uma gestante que fala que não está gostando de estar grávida ainda é vista com maus olhos, né? Principalmente se for uma mulher, uma tentante, né? Se uma tentante, por acaso, não está feliz com a gestação dela, justamente porque às vezes a mulher passa muito mal durante a gestação. Tem mulheres que não têm muitos efeitos físicos, tem mulheres que lidam muito bem com a gestação. Passam sem enjoo, passam sem passar mal, não tem mal-estar, não tem dor de cabeça. Tem mulheres que passam mal a gestação inteira, que vomitam os 9 meses, né? Eu atendi uma gestante uma vez que ela teve um problema que não é muito comum, mas às vezes acontece, de excesso de salivação. E ela tinha que ficar com um copo, isso foi os 9 meses, ela tinha que ficar com um copo, porque toda hora ela cuspia. E aquilo era insuportável para ela tinha vergonha, porque toda hora ela tinha que ficar cuspindo. Ela falava para mim que no trabalho era horrível. Ela falou assim, eu tenho que procurar um copo branco, porque eu tenho a sensação que as pessoas ficam com nojo de ficar perto de mim. A gravidez para ela foi um martírio, porque ela queria que nascesse logo, porque era horrível para ela. E assim, ela não gosta do filho dela? Não é isso. Mas a gravidez foi horrível, né? Porque o que a gravidez estava trazendo era ruim. E falar sobre isso, não adianta, não tem espaço. Não tem espaço, as pessoas julgam mesmo. Eu falo que se tem um assunto, tudo é julgado, né, hoje em dia, na internet, principalmente, eu sei que tudo é julgado. Mas se tem um assunto que as pessoas se sentem no direito de julgar, é isso. É gravidez, é maternidade, é aleitamento. E isso parece que tem um aval maior, sabe? A sociedade se sente no direito a mais, assim, de julgar. Então, isso que é o mais complicado, porque vem o sentimento negativo e ainda não tem espaço para falar sobre. Eu acho que é isso, né? Acho que ter essa consciência de que a gestação não vai ser um mar de rosas é muito importante. Mas também, Pri, acho que você fala uma coisa importante, que eu também acredito nisso.
Mas saber que também não é um monstro assim, né, de 7 cabeças, né? Que também pode ser um momento muito, muito bom, né? Que é o início da construção de um vínculo. É na gestação que tudo começa, né? É o vínculo com aquele bebê. E como eu falei no início, a gente sabe hoje que aquele bebê, ele não está isolado da interação. Ele já consegue sentir, né? Então, é muito importante que o cuidado comece na gestação. Eu acredito demais nisso, né? Por isso que o meu trabalho já começa na gestação. Justamente pensando aí em todo o desenvolvimento saudável, inclusive do bebê. Acho que isso que a gente fala, né? Quando a gente fala de psicologia do desenvolvimento, a gente pensa nas interações, né? Nas relações iniciais, já da gestação, pensando já nessas interações em que o bebê já está interagindo ali desde o comecinho, né? E é claro que você saber, né, que essas coisas vão acontecer com você, já te preparam. E também não com esse terrorismo, né, de que, meu Deus, vai acontecer tudo isso comigo. Não, é saber que pode acontecer e sabendo disso você vai estar atenta, né. A gente, adiantando um pouquinho, né, a gente sabe que no puerpério, logo que o bebê nasce, por causa da saída da placenta, tem a queda dos hormônios, né, e isso dá uma reação emocional muito forte, que é o que a gente chama de baby blues. E aí a pessoa tem reações emocionais fortíssimas, que às vezes até confundem com a depressão pós-parto, e às vezes nem é a depressão ainda. Então, ter esse conhecimento ajuda muito as pessoas a identificarem, né? Mas esse é assunto para outro momento, né? Vamos voltar para a gestação. A gestação ela é muito separada por trimestres, né? Para várias coisas, assim. É mais uma questão didática, né? Claro que não é assim totalmente, não dá para separar certinho, né? É só para a gente ter uma noção, assim. No primeiro trimestre, o que acontece? Você descobre que você está grávida, né? Então começam os primeiros sintomas físicos, ainda é muito discreto, a barriga está começando a crescer, ainda é tudo muito discreto. Então, nesse comecinho, é muito normal que a gente fala da ambivalência afetiva. Então, tem hora que você tá feliz, né, com a gravidez, mas pode ser que você fique triste também. Porque pode ser que você tenha que abrir mão de algumas coisas, aí você está entendendo o que estar grávida pode significar para você, pode ser que você tenha que mudar muita coisa na sua vida, e abrir mão das coisas para aceitar aquela gravidez pode te trazer sentimentos ruins. Então, é o que a gente fala da ambivalência afetiva. E aí também é nesse momento que surge a sensibilidade grande, então os choros excessivos, né? A irritabilidade, de ficar irritada com tudo, de ficar muito sensível, né? E às vezes, eu não consigo ler o nome dela aqui, tá contando que ficou arrasada. Foi nesse comecinho? Foi nesse primeiro trimestre que você ficou arrasada? Porque é normal, né? Às vezes até mulheres que querem muito engravidar, nesse começo ficam nessa ambivalência, né? De, uai, mas eu queria tanto, por que eu tô triste? E é natural que isso aconteça. E aí elas se sentem culpadas, né? Porque eu queria, agora eu tô triste, e elas se sentem mal. Mas é natural nesse começo. Por se sentir triste. Por ter esse sentimento de tristeza. Isso, mas é porque a gravidez, ela tá contando que foi quando ela descobriu a gravidez, e é muito natural esse sentimento, parece geralmente no começo mesmo. O segundo trimestre é a calmaria, né? Geralmente é quando o sintoma, as questões físicas, geralmente é quando passa um enjoo, aí é quando a barriga já tá aparecendo, você já tá mais tranquila. É porque ela não esperava a gravidez, né? Ela já tinha uma filha de 22 anos, foi um susto. Foi uma gravidez não planejada. Aí é natural, né? Era algo que você não esperava. Imagina o tanto de coisa que você tinha para ressignificar, né? Você não tá esperando um filho, você já tinha uma filha. Você sabia tudo o que significava ter um filho, né? O tanto de responsabilidade, tudo que você ia ter que mudar. Então, é natural que sentimentos negativos venham disso, né? Isso não significa rejeitar a criança, porque muita gestante fica com essa sensação. No começo eu rejeitei meu filho. Não, não significa isso. Não é uma questão de rejeitar a criança. É uma questão de alinhar, de assimilar o que você... Porque tem outras coisas na sua vida, né? A sua vida não se resume só à sua gestação. Então, é uma questão de reorganizar tudo ali dentro, né? No segundo trimestre,
Aí os sintomas físicos geralmente já deram uma acalmada, as coisas já estão mais tranquilas, né? A barriga já está crescendo, já está tudo mais organizado. E aí, normalmente, é nessa fase que acontece um pouco de diminuir a libido. E aí, talvez diminua um pouco a autoestima da mulher, e aí pode surgir algumas questões no relacionamento com o marido. Talvez seja isso que aconteça. E E no acontece. terceiro trimestre, e acontece muito, né? Essas questões de relacionamento, né? Acontece. E no terceiro trimestre, acontece a questão da proximidade do parto. Aí surge uma outra ambivalência, né? A mulher, a gestante, quer que o parto chegue logo, mas ela também quer que não chegue, quer voltar para o começo da gravidez, né? Aí começam as fantasias, o medo do parto, o medo de morrer no parto, o medo de ficar dilacerada com parto normal, mas o medo de ir para cesárea, o medo da cirurgia, Ou medo de acontecer alguma coisa com o bebê. do bebê nascer com malformação, e aí são as angústias, o medo, a ansiedade muito alta, Falaram e aí muito sobre ansiedade. que aí vem, né? E aí toda a expectativa, né? Desse nascimento, que aí é essa parte, né? Principalmente se é a gestante de primeira viagem, sofre mais com isso. Geralmente, as gestantes de a primeira gestação, o conhecimento ajuda, mesmo que cada gestação seja única e a gente nunca sabe como vai ser, né? E aí, essas coisas vão acontecer na intensidade e na frequência desses sintomas. A partir do momento que isso tiver elevado, né, tanto em termos de intensidade quanto de sintomas, é a hora de você procurar uma ajuda profissional, né? Mas, para além disso, hoje em dia também existe um trabalho, né, que é o que a gente chama de pré-natal psicológico, que serve para toda e qualquer gestante, que aí não tem nada a ver com sofrimento psíquico, né? O pré-natal psicológico é uma ajuda, justamente, é um pré-natal que acontece em paralelo com o pré-natal obstétrico, não substitui, obviamente, mas que é para ajudar a gestante a se preparar para esse momento da vida dela, para o nascimento dessa criança, né? Então, aí como que funciona, né? Como que é o atendimento psicológico, o que a gente faz, para que serve, né? Como que a psicologia pode ajudar as mulheres nesse momento, né? O principal, né? A gente sempre oferece o acolhimento, né? Uma escuta qualificada e alívio de sofrimento. Isso é a base de qualquer atendimento psicológico sempre. Então, isso é o que a gente sempre oferece para qualquer pessoa. O objetivo, né, para quando a gente atende uma gestante, é ajudar ela nessa construção de vínculo com esse bebê e nesse início da parentalidade dela, do que vai ser construído aí nessa parentalidade. Às vezes, a gente não restringe o trabalho só à gestante. O pré-natal psicológico, por exemplo, ele normalmente a gente faz com um casal, né? A gente, inclusive, incentiva que esteja o casal, o companheiro, quem tá ali, quem vai ser os principais cuidadores desse bebê, né? E muitas vezes a gente convida também, em uma ou outra sessão, os avós, as pessoas que vão estar mais próximas, né? Porque o que a gente entende? Que é importante que a família, que as pessoas próximas também ajudem a cuidar da gestante e do bebê. Que isso também faz parte, né, dessa parentalidade, dessas construções de vínculos que vão ser construídas. O objetivo é a gente atender o que está emergindo desse momento, né, do ciclo gravídico puerperal. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer uma reestruturação profunda da personalidade daquela gestante, e talvez nem seja o momento. Acho que a questão ali é a gente ajudar no que está emergindo naquele momento, né? É diferente, talvez, de um tratamento psicológico que a gente consegue olhar questões mais profundas, né? Eu acho que o importante ali é ver o que está emergindo naquele momento, para a gente fazer o que for possível para ajudar na construção mesmo daquela parentalidade, para ajudar no que for aparecer ali naqueles cuidados, né? Dali para frente. E eu sempre falo assim, o que eu acho mais bonito desse trabalho com gestantes é que é um trabalho muito preventivo. Porque quando você cuida de uma gestante, você está cuidando da gestante, mas você está também cuidando da saúde mental daquela gestante, né? Quando você faz esse trabalho com ela, mas você também cuida da saúde mental daquele bebê. E se aquele bebê for uma menina, talvez você esteja cuidando também da saúde mental do próximo
bebê que essa menina vai ter, né? Uma Da geração, né? gestação futura, né? Daquela menina quando ela ficar grávida. E se for um menino, do apoio que ele vai dar para a companheira, né? Que Então, também é assim, importante. que também é essencial, né? Mas eu acho muito bonito o quanto esse trabalho ele é prolongado, né? O quanto a gente consegue fazer um trabalho com a gestante, o quanto ele tem frutos longos, né? A gente consegue perceber isso. Se a gente começa no início, isso dá muitos frutos, e por muito tempo. Por isso que eu acredito demais, assim, nesse trabalho de início. E uma coisa que eu e a Pri, a gente sempre fala, né, o quanto o físico e o emocional andam juntos, né, e não tem como separar. Que é o que, na sua fala, vai reforçando isso, né. Eu fico pensando assim, não tem como uma mulher com dor, com incontinência urinária, com dor na lombar, ela tá bem emocionalmente. Ninguém fica confortável com dor, né? Ela precisa tratar isso. E uma coisa vai levar a outra. E o quanto dessas questões físicas que você foi falando, o quanto desse aumento de apetite, por exemplo, tem origem no emocional. O quanto que você precisa tratar o emocional justamente para cuidar dessas questões físicas, né? Para que essas questões físicas possam melhorar. Então, assim, a gente não consegue separar mais, né? Esses tratamentos, eles têm que acontecer juntos, né? É o que a gente vai falando, assim. Muitas vezes a gente vai encontrando limitações no nosso trabalho, porque a pessoa precisa tratar os dois juntos, né? Não tem como, assim. E o que eu sempre falo, né, é que a gravidez, ela não é só na barriga que ela acontece. A gravidez, ela é emocional também. Tanto que, assim, se a gente for olhar estatisticamente, se a gente for olhar, não é tão simples assim engravidar, né? As porcentagens, o que leva uma gravidez a acontecer. Tem muito do emocional ali. Tem muito do emocional. Se a gente for ver, não é simples assim engravidar, né? Por que algumas mulheres conseguem tão fácil, outras não conseguem? Tem muito do emocional que está comandando ali, né? A gente tem que ter um espaço para gestar aqui dentro também, né? Não é só na barriga. Tem outras coisas ali que acontecem, né? Então a gente precisa cuidar disso também. Concordo muito com essa sua fala e a gente vê isso aqui dentro da perto, né? Às vezes a gente consegue olhar, ver, mas a gente não entende, até porque não é a nossa especialidade. E eu até gostaria até, né, de comunicar a todo mundo que está online e os próximos que vão assistir, que a doutora Roberta, ela vai estar aqui na Pelvic, inclusive amanhã, né, doutora? Uhum. Ela vai estar aqui na Pelvic, compondo a Pelvic, participando do time, justamente para acolher vocês, para dar esse suporte para vocês, para orientar vocês. Se você souber de uma grávida que precisa de um apoio, ela vai estar aqui presente. Ela também, se não for possível fazer presencial, ela vai estar fazendo online, né, Roberta? Ela faz Sim, atendimento online. Então, assim, ela vai estar aqui para dar o suporte para os pacientes que estão aqui dentro da pelve, mas se você não for paciente da pelve, que não tem problema nenhum, ela consegue dar esse suporte do mesmo jeito, e é importante. Eu gosto de reportar, por isso que eu fiz questão de convidar a doutora Roberta para fazer parte da pelve, justamente pela importância dessa abordagem, porque eu vejo que às vezes a gente consegue resolver tanta coisa fisicamente nelas, mas é preciso alguém com essa expertise para dar um suporte maior. E é psicológico, né? Para poder reorganizar a mente delas. E aí elas vêm pra gente, às vezes, assim, ó, eu vou até ler aqui, porque foi um relato, né, foi que elas trouxeram. Por exemplo, eu não esperava uma traição na gestação, né? Então, quando a gente, às vezes, se depara com situações assim, a gente acolhe, a gente ajuda, a gente não aconselha, porque nessa hora não tem conselho que só ninguém é bom. Mas a gente acolhe, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, mas é um assunto tão delicado, que é necessário ela trabalhar isso de outra forma. Então, a presença da Roberta aqui na Pelvic é justamente isso, para a gente conseguir falar assim, olha, calma, vamos resolver. Se você puder falar algo para essas mulheres, se
vivenciam essas alterações, que vivenciam essas dificuldades durante a gestação. O que você poderia dizer para elas? Você fala desses casos finais agora que você traição, contou, né? de afastamento do marido, da frieza do marido, né? Por vezes ele compreender o que ela está passando. Por isso que é aquela importância do pré-natal com o marido também, né? Porque ele também, às vezes, se perde no meio de tantas mudanças. Ai, Pia, é difícil. Eu, assim, olha, enquanto. É porque a gente também acaba sendo tocada em vários pontos, né? Eu acho que, assim, enquanto mulher, eu falaria que eu sinto muito por elas estarem passando um momento tão delicado da vida delas, tão sensível, e ainda terem que passar justamente nesse momento por mais uma situação dessas. Onde, ao invés delas terem encontrado o apoio que elas deveriam encontrar, né? Porque a gestante precisa de apoio, né? É um momento em que elas mais precisam de apoio. E o marido é o primeiro apoio dela. Deveria ser, né? Elas vivenciam uma situação dessas. Então, assim, é muito triste. É uma situação muito triste, né? Mas enquanto profissional, assim, especialista, o que eu entendo? Que o trabalho da terapia que eu consigo oferecer enquanto profissional pode ajudar demais essas mulheres. Principalmente no sentido de autoconhecimento e fortalecimento, né? Porque eu acho que, assim, é claro que além do acolhimento que a terapia oferece, que é muito importante, eu acho que a terapia vai além, né? No sentido de oferecer o autoconhecimento e o fortalecimento. Porque uma coisa que você disse é verdade. Essa situação, todas as situações que você falou, foram coisas de fora que aconteceram. Que elas foram feridas por outras pessoas. A gente não controla o outro. Mas a terapia, ela vem para mostrar a parte que a gente controla, que é a gente, né? Então, de fato, a gente não tem como controlar o outro trair, o outro não dar apoio, o outro não corresponder à nossa expectativa. Mas o que a gente consegue fazer para lidar com essas situações? Então, como que essas mulheres podem se fortalecer? Quais são os recursos internos, né? E talvez até externos, né? Que elas podem usar para lidar com essas e com outras situações. Porque nesse momento da vida delas, é isso que está acontecendo. Mas outras coisas vão acontecer, porque a vida vai andar e aí outras coisas vão acontecer. Então, a terapia, ela ajuda nisso, no autoconhecimento e no fortalecimento da pessoa para que ela consiga lidar com as situações difíceis da vida. Então, assim, enquanto mulher, a gente sente muito, né? Que é um momento tão delicado. A gente sofre. Porque, assim, é um momento que a gente espera que a mulher tenha muito apoio. Então, assim, é muito triste ouvir essas histórias, né? Mas, enquanto profissional, o que eu consigo oferecer é isso, né? A minha escuta e garantir um trabalho que consiga trazer tanto esse autoconhecimento quanto esse fortalecimento, para que elas consigam se levantar dessa situação ainda mais fortes, né? Então, exatamente isso. Porque é disso que elas vão precisar, né? Desse suporte, da força, do apoio, e delas mesmas. Porque vai, como você falou, vai ser tudo de dentro delas, né? É retirar de dentro delas o suporte maior que elas podem encontrar, né? E é importante. Não que seja fácil, né? Porque às vezes a gente falando assim também parece que é simples, né? Não, é um processo duro, difícil, que exige muito da pessoa. Mas é que eu acredito que seja o único caminho mesmo, né? Para a gente conseguir enfrentar a vida, para lidar com esse tipo de situação, né? Eu acho que, como se trata da própria pessoa, é sempre muito mais difícil, né? A gente olhar para dentro e resgatar dali de dentro tudo que possa nos ajudar. Eu não estou gestante, mas espero estar. Eu vou fazer, tá, o pré? Sim. Vou me preparar, vou me blindar ali psicologicamente para passar por isso. Porque a gente, como profissional, agora vamos falando aqui, a gente, como profissional, a gente vivencia tantas coisas junto com ela, não no sentido de pegar pra gente, mas a gente tem empatia por elas, né? E a gente acaba pensando assim, gente, vou pensar melhor sobre isso. E a gente buscar o autoconhecimento, recrutar dentro da gente o nosso melhor para passar por todas as dificuldades, nos preparar para o possível também. Eu acho que é a melhor solução, né? E também, né, Pri, conhecimento teórico
não ajuda nada quando é a vivência pessoal, né? É aquilo que a gente falou. Ajuda até a página 2, né? Saber a informação é importante. Mas quando é com a gente, aí é outra história. Não tem como, né? Porque é muito diferente, né? Nossa vivência de profissional é uma e enquanto mulheres é outra. A informação ajuda, né? Que é o que a gente estava falando. Saber das coisas é sempre muito importante, sempre vai ajudar. Mas a vivência é uma coisa muito pessoal e não é porque a gente é profissional que a gente também não tem os nossos sentimentos, nossas limitações, os nossos traumas, as nossas dificuldades. Tudo isso faz parte, né? Roberta, olha, eu gostaria de agradecer muito pela sua presença, pelos esclarecimentos. Eu acho que esse apoio que você veio somar vai ajudar demais essas mulheres. Acredito muito, porque eu vejo essa necessidade. Então, foi um prazer ter você aqui com a gente, né, nessa live. E desde já, seja super mega bem-vinda ao mundo rosa da Pelve, que possa ajudar muitas mulheres. Estou ansiosa, né, para começar com os atendimentos aí, né? Eu que agradeço, né, tanto, né, que é sempre um prazer esses bate-papos, a gente cresce muito, né, conversando, com as interações, com as perguntas, é muito importante, né, quando tem essa participação das pessoas. Uma amiga minha que comentou aqui, que talvez também seja uma futura gestante, né? Tão lindo quando o casal tem sintonia, quando eles estão juntos, gente. Eu fico aqui apaixonada. É muito bom mesmo. É muito, muito significativo. E também agradeço, né, pela oportunidade de fazer parte dessa equipe maravilhosa. Vai ser um prazer, né? Igual eu falei, estou muito ansiosa para começar com os atendimentos. E justamente porque a Pelvic, a gente tem um pensamento muito parecido, né? Então, tem tudo para dar certo, né? É um prazer fazer parte dessa equipe. Eu também acredito muito, né, que eu posso agregar justamente por pensar como vocês pensam, assim, que eu posso contribuir muito aí com um trabalho lindo e maravilhoso que vocês já vêm fazendo aqui em Brasília há bastante tempo. E vamos juntas para mais lives e para um trabalho novo que estamos começando aí. Isso, e nós vamos fazer mais lives em breve, a gente vai estar divulgando. E eu agradeço a todo mundo que entrou, que participou, que mandou as perguntas. Foi ótimo, gente. A gente agradece, espero, né? A gente tem certeza que a gente ajudou de uma certa forma a esclarecer alguns pontos, né, Rô? Então, estamos aqui à disposição. Com certeza. Tô por aqui, tem meu Instagram, né? E tô sempre aqui na Pelvic, né? Psicóloga Roberta Spot. Estamos sempre aqui juntas e quem quiser, estou aqui à disposição. Como a Bri falou, faço os atendimentos lá na Pelvic, também faço os atendimentos online. Vai ser fácil aí ter acesso a mim agora. Muito bom, gente. Obrigada. Tchau, um beijo. Tchau, pessoal. Até mais. Até.